ser o seu povo, porque o seu povo era escravo aonde ele morava. O seu povo, Israel, era servo de Faraó, e estava sob a escravidão lá no Egito, como nós conhecemos a história. E nós vemos que em um certo momento em que podemos dizer, um soldado de Faraó chega e castiga um israelita no serviço. E nós vemos que naquele momento Moisés se identifica com aquele homem, e ele não gosta da atitude do soldado, e chega perante aquele soldado, e chega até o momento em que ele mata aquele homem para defender o israelita, porque ele se identificou com o seu irmão. E nós vemos que ele, após matar até mesmo esse homem, ele vai na areia ali, enterra aquele homem e fica tranquilo. E depois, logo seguinte, acontece mais uma discussão, e ele vai até aqueles dois homens para interrogar, e por que você faz isso com ele? Porque Moisés achava no seu interior, na sua mente, que ninguém tinha visto que ele havia matado um egípcio. E, infelizmente, muitas vezes nós achamos que ninguém vê as nossas atitudes erradas. Muitas vezes nós queremos esconder as coisas do homem, quanto mais de Deus. E Moisés, na sua consciência, talvez até mesmo estivesse um pouco tranquilo, porque havia matado e enterrado e achou que ninguém tinha visto. E quando ele chega aos outros homens, um daqueles fala: por que você vai fazer comigo o mesmo que você fez aquele egípcio, me matar e enterrar? Aí ele reparou que alguém havia visto aquele homicídio. E a conversa, como notícia ruim chega rápido, já chegou até o Faraó. E o Faraó procura então matar Moisés. E nessa morte de Moisés, em que o Faraó procura fazer, nós vemos que Deus estava trabalhando. Então, nesse momento, até em que Moisés adquiriu o seu conhecimento juntamente com o Faraó no palácio, teve toda a sua riqueza, a sua regalia, na melhor condição de vida possível, passou-se esses 40 anos. Momento no Egito, até existe um título que Moisés no Egito 40 anos, pensando que era alguém. Pensando que era alguém. Mas até que chega o momento em que ele vai para Midian, fugindo de Faraó. Nesse momento de fuga, ele vai para Midian, aonde passa mais 40 anos, descobrindo que não era ninguém. Isso é importante nós reconhecermos em nós, que nós não somos nada sem Deus. Reconhecer que nós, ser humano, crente, sem Deus não somos nada. Sem o Espírito Santo em nossa vida não somos nada. Há muitas pessoas também que se intitulam, se colocam em posições, em degraus, em altares, e se justificam sendo alguma coisa. Mas eu quero deixar claro que para nós, sem Deus, sem o Espírito Santo em nossa vida, não somos mais do que ninguém. Então nós vemos que Moisés, após esses 40 anos, ele vai fugir ali, abandona aquele palácio e vai para a terra de Midian. E ali ele começa uma nova fase da sua vida. Então ele precisava ter outro aprendizado. Podemos até colocar aqui o aprendizado da solidão, porque estava sozinho, não havia ninguém em Midian que ele conhecesse. Mas nós vemos que a história bíblica nos conta em que ele estava em um certo local, e ali as filhas de Jetro, de Reuel, que seria a mesma pessoa, estavam no poço, e chegam os pastores e espantam aquelas mulheres, tocam aquelas mulheres naquele poço. E naquele mesmo momento nós vemos que a liderança
banho, dar de beber, e aquelas moças vão embora para a casa do seu pai. E quando chegam, até o pai pergunta, mas voltaram logo? Não, é que teve um moço que tirou água para nós do poço, por isso nos ajudou. Chegam dando bom testemunho de um homem que não conhecia. Aí Jetro pergunta para a filha, mas aonde está esse moço? Ele está lá na fonte. Não, manda buscar ele, para que ele venha comer pão conosco. Aí chega o momento em que Moisés conhece ali a família de Jetro, né? Deixou de se casar com uma princesa lá no Egito para casar com a camponesa em Midian. Porque ele não estava em busca de aparência, não estava em busca de riqueza, mas ele estava em busca de fazer a vontade de Deus que estava na sua vida. Então nós vamos, ao fim desta lição, ver o sucesso de uma pessoa que obedece a Deus, o sucesso de uma pessoa que tem como Cristo o líder da sua vida. Que muitas vezes nós vemos pessoas murmurando, reclamando, talvez do seu ministério, ou sei lá de qual da sua vida, em que Deus não está no centro da sua vida. Então, nós vemos que, continuando, que Moisés, ali, ele é apresentado perante a família de Jetro, e ali ele se casa com uma das filhas de Jetro, né? A Zípora, que foi esposa, e passaram-se muitos anos juntos, que havia de passar ainda. Nós vemos que era preparada por Deus, porque se Zípora não fosse preparada por Deus, certamente ela não iria para o Egito com ele, com a sua família. Não iria passar, mas foi preparada por Deus. Então, nós vemos que passaram-se alguns tempos, ele sozinho ali, com a sua família, apacentando o rebanho, aprendendo a estar no deserto. Nós não queremos o deserto na nossa vida, né? A vontade da carne, meu irmão, não é passar pelo deserto. Se eu perguntar aqui nessa escola bíblica nesta manhã, falar quem que quer o deserto de Deus na sua vida, talvez muitos, não, eu não quero, porque é o momento da solidão, é o momento da escassez, é o momento do sofrimento na nossa vida, né? Se nós observarmos para o deserto, o que tem de bom? Areia, arbusto, né? Ali existe a árvore que nem fogo pega. Então é momento de sofrimento. Mas ali estava um homem sendo dirigido por Deus para um lugar de solidão. Mas Deus queria ensinar na vida de Moisés mais uma vez. Período de 40 anos junto com a sua família, apacentando, esperando algo que Deus não sabia, talvez no momento. Mas eu posso dizer que nesta manhã, muitas vezes Deus prepara deserto para nós, e nós não queremos passar. Mas há quantas vezes é no deserto que nós aprendemos, temos experiências com Deus. Talvez deserto, não sei qual o sentido para nós. Muitas vezes pode ser o financeiro, pode ser o deserto da doença, pode ser o deserto da família, o deserto da humilhação. Nós temos um homem que estava num palácio, tudo do bom e do melhor, agora vai para um lugar isolado, apacentar um rebanho de ovelhas, morar, vamos dizer, no interior ali, no meio do campo. Mas Deus estava sendo extremamente a forma que Deus queria agir, preparar, dar uma experiência na vida daquele homem, podemos dizer assim, uma sustentabilidade na vida dele, para que ele pudesse suportar logo mais à frente, para que não viesse logo desistir. E quantas vezes nós pensamos em desistir mediante a luta?
Quem que nunca fala, eu vou desistir de tudo isso, né? Eu vou desistir da igreja, eu vou abandonar minha vida, minha querida mesmo, vou desistir, vou abandonar meu trabalho, vou abandonar minha família. Um momento de sofrimento, em que nós não queremos enfrentar, o corpo não quer encarar isso. Aleluia. Mas depois, você pode, depois do milagre acontecido, né? Nós vemos que Deus, você glorifica a Deus pelo que aconteceu. Aleluia. Depois você levanta a mão e agradece a Deus. Então, nesse momento em que Deus começa a trabalhar, Deus está trabalhando na vida desse homem, e chega, ele como pastor, aprendendo como ovelha, né? Aprendendo a ter paciência, aprendendo a ter humildade, aprendendo a simplicidade, a ter simplicidade na sua vida, né? Está em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho à paz do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Que Deus possa então encontrar neste rebanho, que Deus possa encontrar nesta igreja, que Deus possa encontrar nesta manhã na escola bíblica dominical deste domingo, dia 20 de março, e chamar o seu nome e você levantar a sua mão. Eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Aleluia. Porque quantas vezes nós queremos fugir da presença de Deus, queremos fugir do chamado de Deus, da obrigação de Deus na nossa vida. E nós vemos que naquele momento, naquela sarça pegava fogo, mas não era um fogo de gasolina, não era um fogo colocado por álcool ou carvão, mas era a própria presença de Deus naquele local. Oh, glórias a Deus, sentindo a presença de Deus. E nós vemos que ele fala: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Talvez nesta manhã Deus trouxe você neste lugar, e Deus tem um legado, um chamado na sua vida, um ministério na sua vida, para você ser um líder, não só para os homens, mas para as irmãs. Aleluia. Deus chama você, Deus tem algo a apresentar nas suas mãos. E quantas vezes nós, com a nossa capacidade, em que até mesmo Moisés, se nós pularmos para o capítulo de número 4, versículo de número 10, quem está com a sua Bíblia, se quiser abrir, nós estamos em Êxodo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desse que tem falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 11. E disse o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. E ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Nós vemos que se defende de todos os jeitos, até que Deus, versículo 14, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, Moisés, o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Versículo 15: E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, eu serei com
Senhor, não é eu, envia o fulano, Deus. Nós vemos Moisés nessa mesma situação, em que ele tenta se esconder, sumir, abandonar, para Deus não é eu, e coloca a presença do seu irmão Arão. Mas Deus não queria, Deus queria muito mais. Interessante que ele fala, meu irmão fala bem, meu irmão fala muito bem, se expressa bem, tem facilidade de conversar. Aleluia. Mas não era ele, era Moisés mesmo. Nós quantas vezes nós empurramos outras pessoas em nosso lugar para que faça a obra de Deus, para que faça algo na casa do Senhor. Não, deixa que fulano faça, deixa que o pastor faça, deixa que o surrano faça. Mas se você puder observar nessa lição desta manhã, Deus não chama somente um ou outro, Ele está chamando você, especificamente você. Aleluia. Então nós vemos que Moisés, ele começa a se defender e não querer fazer a vontade de Deus, em que começa a colocar os defeitos na sua vida. Agora eu quero dizer, se existe algum perfeito nesta manhã, se coloque de pé, que eu quero conhecer, dá um abraço e um 100 pila ainda. É 6 centavos. Mas está aí, meus irmãos, você vai quebrar um pouco o gelo na escola. Mas muitas vezes nós não achamos que somos perfeitos para fazer tal coisa. Mas eu estou falando de um homem, de um legado, de um líder da igreja de Israel, do povo, da nação escolhida por Deus, em que Deus preparou. Nós estamos em 80 anos de aprendizado. É claro que você vai ser um líder, Deus tem uma chamada na sua vida, você não vai pegar a sua Bíblia, a sua lição, sei lá, seja o que for, isso aí por aí dando pedrada, esplanada para todo que lado, não. Eu disse na nossa lição, no início, que nós precisamos ter conhecimento, experiência e o chamado. Porque existem muitas pessoas que hoje estão perecendo no ministério, pessoas que estão perecendo como líder de igreja, líder de departamento, perecendo na obra missionária, porque não foram chamados por Deus, entraram pela janela e hoje querem ser dirigentes, pastores, obreiros, e estão murmurando e a obra está se acabando. Mas por quê? Deus não chamou, não esperou o tempo dele. Nós vemos um homem com 80 anos já, sendo preparado por Deus. Aleluia! É uma maravilha de ver Deus trabalhar em nossas vidas, irmão. Então, certamente que Deus também está trabalhando na minha vida e na sua vida nesta manhã. Oh, glórias a Deus! Eu sempre digo que crente é igual o claro de ovo. Quanto mais bate, mais ele cresce, né? Então não se né? Fica tranquilo. Quem sabe você só leva tornada, só parada. Aleluia! Não se preocupe, é para o seu crescimento. E a palavra do Senhor fala, até foi citada no culto ontem à noite: crescei na graça e conhecimento. Então não é somente nós vimos aqui orar. Claro que isso edifica a nossa vida. Mas a Bíblia nos ensina a um crescimento equilibrado. Porque não adianta vir aqui gritar, espenhar, e pular e sapatear aqui em cima e não ter o conhecimento da palavra de Deus. Então a Bíblia nos ensina a crescer antes na graça, na oração, na palavra, no jejum, na santificação, na consagração e no conhecimento, que é buscar o aprendizado da palavra de Deus. Muitas vezes não queremos isso. Queremos que as coisas vá do jeito que a gente tem que quer. E por fim, a terceira parte da vida desse homem, em que Deus, nós relatamos, desde o capítulo 4, versículo 10 a 15, em que Deus mostra para ele que era ele: Moisés, é você que vai libertar o meu povo. O meu povo está clamando no Egito. E nós vemos que a Bíblia relata que o clamor chegou até Deus. O clamor subiu
até a presença de Deus. Então, chega a terceira parte, Moisés no deserto. Mais 40 anos. Então, nós estamos falando de uma vida de 120 anos. 40 anos no Egito. 40 anos em Midian, aprendendo na escola de Deus, na escola da solidão. E agora 40 anos com o povo de Israel. 40 anos no deserto, caminhando, peregrinando, para poder fazer a vontade de Deus. Então, descobrindo, 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer por meio de ninguém. Conseguiu entender? 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer por meio de ninguém. Por que ninguém? Porque Moisés, nós vemos agora, Senhor, eu não sou um homem eloquente. Eu sou um homem pesado de língua, pesado de boca. Eu sou um ninguém, Senhor. Mas é esse ninguém que Deus está usando para marcar a história de Israel. Porque muitas vezes nós se justificamos, achamos que, Senhor, não somos nada. Graças a Deus por isso. Mas Deus que está sobre nossa vida. Esse sim tem o poder de operar milagres, de agir, de fazer com que algo se realize e concretize na nossa vida, na vida da igreja, na sociedade que vivemos, na família que estamos. Isso sim. Então Deus não chama ninguém sem que lhe dê as devidas credenciais. Estas se constituem sinais evidentes de que uma pessoa chamada tem a autoridade do Senhor para cumprir uma determinada missão. Isso é fator fundamental para o sucesso da ação. Sem os sinais de Deus na vida, o obreiro se torna frágil, inseguro, duvidoso e também derrotado. Como eu citei há pouco, infelizmente, existem pessoas, obreiros, que estão frustrados dentro da própria igreja. E aqui, Deus chama um homem que era um simples pastor do seu sogro, no rebanho do sogro, durante 40 anos, para ser enviado à presença do maior líder, maior governante da época, com o objetivo de levar a mensagem de Deus àquele homem, né? Em que Deus já tinha direcionado o que ele havia fazer. Então Deus chamou o homem preparando para ser líder, cerca de 3 milhões de pessoas aproximadas. Porque nós sabemos que havia somente os homens a partir de 21 anos, até quanto, eu não me lembro, quanto que é? 50 anos? Dos 21 aos 50 anos, havia 600 mil homens de pé. Então o homem era contado a partir de 21 anos. Né? Então ali havia esse exército junto, havia as crianças até 21, adolescentes, jovens, havia os anciãos, havia as mulheres, né? Então ali a conta para mais ou menos calculava cerca de 3 milhões de pessoas para se tornar um líder. Então nós vemos que o pastor aqui na nossa igreja sofre, né? Tanto problema, tanta dificuldade, às vezes arruma aqui, acerta ali, estica daqui, encolhe aqui, vai e contorna a situação em outro. E nós somos um rebanho de quantas ovelhas? O Gesiel, o secretário, sabe quantas ovelhas nós temos aí? Menos? 130, mais os congregados, mais as crianças que não dão trabalho para o pastor. E dão trabalho para as crianças grandes, né? Então, nós vemos que há, por isso, tem que existir esse preparo. Tem que existir esse preparo para que se conclua a obra de Deus. Então Deus chamou esse homem para liderar essa pessoa, chegar até diante de Faraó e arrancar
ali daquele império egípcio, tiraram daquele lugar o povo e levaram para a terra prometida, para Canaã. Então, como nós concluímos que existia mais 40 anos pela frente para aprender mais um pouco. Aí nós vemos que a nossa lição desta manhã mostra as características, as qualidades da vida de Moisés, as qualidades do seu ministério. E um texto que marca, quem está com a sua lição, capítulo, o primeiro tópico, de número 3, primeiro tópico, 1:3, Moisés vê a terra prometida e morre. Antes de morrer, Moisés abençoou cada um das tribos de Israel. Ele lutou em favor do seu povo e o amou até os últimos dias da sua vida. Ele foi fiel a Deus e a sua nação em tudo. Por ocasião da sua morte, por ordem de Deus, Moisés sobe até o Monte Nebo e dali avista toda a terra prometida. Porém, não tem permissão para entrar nela. É aqui que muitas vezes nós não entendemos. 120 anos trabalhando para Deus, no propósito de Deus, e não pôde entrar na terra. Porém, não tem permissão para entrar nela. Moisés havia desobedecido a Deus, ferindo a rocha, como nós sabemos em Números 20. Ali no Monte Solitário, o grande legislador vai se encontrar com seu Deus. Ele foi sepultado pelo Senhor em um vale na terra de Moab. Todavia, o local nunca foi revelado a ninguém. Por que nunca foi revelado? Certamente Deus quis evitar que o local, assim como o corpo de Moisés, fosse venerado, fosse adorado pelos israelitas. Durante 30 dias, os israelitas choraram e lamentaram a morte de Moisés. Agora eu queria um tópico nesta manhã a respeito desta visão que ele foi, essa vista que ele teve, em ir ao monte, e ali olhar a terra prometida, mas não ter o alvará para entrar nessa terra. E até a lição cita qual era o motivo: ter desobedecido uma ordem de Deus. Então, nós vemos que o líder, ele representa muito perante o seu grupo, perante a sociedade, seja qual for a ocasião, o local em que ele esteja. Ele é um líder, ele é um exemplo. Então, se um liderado comete um erro, não seja tão grave quanto o líder cometer o mesmo. Porque o líder está para mostrar ali o melhor possível que ele pode fazer de exemplo para os outros. Nós vemos que Moisés, ele preparou, como sabemos, Josué. Josué em toda a caminhada junto, ali somente aprendendo. E nós vemos que Moisés, na sua morte, ele abençoa todos eles. As 12 tribos, havia 12 líderes, abençoa eles. Não tinha rancor, não tinha mágoa, abençoou, graças a Deus por isso. E nós vemos que o estrago de um líder que pode causar. Nós vemos hoje que existem reportagens, jornais e tantas coisas que defamam os líderes. Não estamos falando somente líder de igreja, líder, podemos dizer, de uma cidade, de um governo, de um país, e aquilo sai na mídia, um estrago grande, devido a um erro que uma pessoa comete. Nós temos hoje em Curitiba mais de 2 milhões de pessoas, em média 2 milhões e 200 mil habitantes em Curitiba. Nós falamos que Moisés tinha cerca de 3
milhões ali no total. E nós vemos que ele desobedece a Deus perante o povo. Deus fala para Moisés: pega a rocha. Pega a rocha, Moisés, e vai sair água. Moisés estava tão irritado que ele pega aquela vara e bate na rocha. Mas Deus não mandou bater. Deus mandou tocar. Se nós formos lá para 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 10, a Bíblia nos diz que a rocha era Jesus. A rocha que estava lá era Cristo. Podemos entender então que Moisés, nesse texto, ele fere o próprio Cristo, batendo em Jesus. Aí nós podemos entender por que Deus não permitiu esse homem entrar. Devido à desobediência. Ah, mas só desobedeceu. Quantas vezes nós desobedecemos a Deus? Quantas vezes você desobedece a Deus, irmão? A voz do Espírito Santo. Quantas vezes você desobedece ao seu pastor, ao seu líder? E acha que está na sua razão. Não, vão ter que me engolir. Esse é o meu jeito, vão me engolir. Tudo bem, vão me engolir, né? Mas eu quero dizer para você nesta manhã que aqui está a consequência da desobediência. Eu quero que você entenda esta parte, porque nós estamos falando de um homem, do seu legado, da sua liderança, em que todo o tempo trabalhando para Deus, sendo preparado por Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, e muitas vezes dizendo: não, Senhor, eu não quero, eu não vou, tem um fulano que vai, não, mas é você, então eu vou, vai, apresenta. Nós vemos que Deus confirma ali, quando faz o sinal na sua vara, e Moisés joga a sua vara no chão e torna-se uma serpente, e ele se espanta, e Deus fala: agora pega pela cauda, e ele vai lá e pega pela cauda, e torna-se a sua vara de novo. Deus confirmando o chamado. Aí Deus fala: agora pega a tua mão, põe no peito. Ele põe no peito e torna-se branco como a neve de lepra. E daqui a pouco coloca de novo. É forte. É forte. Aleluia. Confirmação de Deus. Eles tinham Deus a todo momento provando: quer, você vai executar essa obra. E agora chega o momento em que, no final da corrida, no momento em que subir no pódio, poder dizer assim, Deus fala: não, você não vai entrar na terra. Você me desobedeceu, Moisés. Muitas vezes, irmão, nós estamos talvez na mesma condição de Moisés. Estamos desobedecendo a Deus, desobedecendo a sua palavra, desobedecendo ao Espírito Santo que fala na igreja. E está tudo bem, porque Moisés não feriu no dia da sua morte a pedra, ele feriu anos antes. E ele jamais imaginaria que chegaria, aleluia, que a morte dele já estava preparada no dia para ele morrer. E Deus sobe no monte, contempla a terra, mas o teu pé não vai ficar nela. Aleluia. Irmão, procure obedecer a Deus na sua vida, como crente, como cristão. A Bíblia nos diz: se padece como crente, mas não se envergonha a Cristo. Há quantas vezes nós não aguentamos padecer em levar o nome de Cristo? Não aguentamos uma palavra, uma fechada no trânsito, né? Como eu contei esses dias na escola bíblica dominical. Camarada no sinaleiro parado e o outro parou atrás e buzinou. E o sinaleiro fechado, a pessoa não deu nem sinal, né? Aí o outro fez um sinal com a mão. Aí o outro pegou e buzinou de novo.
A gente vê lá, propriedade de Jesus, Deus é fiel, e tantas coisas. Mas olha, a boca não é fiel, a mão não é fiel, o carro até mesmo. Não tem nada de Jesus ali, irmão. Está alguém na desobediência. Aleluia. Então, concluímos esta lição nesta manhã. São 10h34. Deus, Ele procura em nós o melhor. Deus procura na sua vida o zelo, o cuidado. Né? Estamos falando em obediência. Eu falei que Moisés, naquele momento, ele feriu a rocha. Depois de anos, houve a consequência. Nós conhecemos a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, nós colhemos. Então, se você planta cenoura, em poucos dias você está colhendo ela. Né? Eu me lembro quando eu era criança, no fundo de casa eu ia lá e pegava uma cenourinha pequenininha assim, comia desse tamanho. Pouquinhos dias já tinha cenoura. Achava engraçado, né? Que a cenourinha lá arrancava fofinha na terra, puxava e comia ali mesmo, sabe? A criança sabe como é. Mas, na mesma que dá, eu vi um pé de abacate, que lá o abacate demorou para nascer. Eu não sei o que você está plantando hoje na tua casa, na igreja, na sua família, na comunidade que você vive, na vila, no bairro, na cidade. Mas certo que nós iremos colher, irmão. Um dia virá isso em nossa vida. Chegar o momento da colheita. Como aconteceu na vida do homem. Mas Moisés era crente. A Bíblia tem como homem do lado de Deus, né? Nós temos aqui homem de Deus, homem de oração, homem de fé. Aqui está a lição mostrando para nós todas as suas qualidades. O homem mais manso da terra. Mas existe a lei. E a lei tem que ser cumprida. Então, meu irmão, aproveite nesta manhã. Mudar. Talvez você não esteja contente consigo mesmo. Porque há momentos em nossa vida que há um momento da dificuldade. Mas essa dificuldade não vai matar, não vai te destruir. Você vai passar por isso. Volte a centralizar-se a sua mente, a sua vida, a sua família na presença de Deus. Aquilo que nós falamos nessa lição, que Deus tem um chamado em nossas vidas, e muitas vezes nós ocultamos, nós queremos fugir daquilo. Então todo o preparar de Deus na vida nossa pertence a Deus. Então Deus promete ali a Moisés a ver a terra, mas não pisar. Mas nós vemos que, de várias formas, o exemplo que Moisés deixou para nós como crentes, como eu disse, que foi um exemplo na Bíblia, está ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Hebreus 11, os heróis da fé, ali cita a vida de Moisés, está na nossa lição também. E hoje estamos aqui nesta manhã falando de um homem, carne e osso, como se diz, comedor de arroz com feijão, mas marcou a história, suportou uma oração, né? Alimentou a multidão, teve o seu rosto iluminado pela presença de Deus, né? Intercedeu pelo povo, aleluia, esteve ali a sós com Deus 40 dias em jejum, na presença de Deus. Nós não teremos que ficar um dia, não precisa ficar uma manhã sem comer um pedaço de pão. E Deus vai me usar e tal, vou pular, vai gritar, tudo bem. Eu me lembro certa vez que havia 2 pregadores iniciantes no ministério. E eles combinavam como que ia pular, como que ia fazer as graças. Isso existe, irmão. Mas passar 40 dias com Deus, só ele e Deus, Moisés e Deus, aleluia, desceu com o rosto pegando fogo, presença de Deus. Então, a Bíblia aqui considera que foi o homem de Deus, profeta que não teve igual, foi chamado de o escolhido de Deus,
foi difamado e invejado pelos próprios irmãos. Era humilde, tinha comunhão extraordinária com Deus, tinha um relacionamento íntimo com Deus, tinha um amor fraternal a orar pelos seus difamadores, e Deus atendia as suas súplicas. Isso que é maravilhoso. Pronunciou palavras de encorajamento para o seu sucessor. Isso aqui, até o momento que eu estudava a lição, marca. Porque muitas vezes pessoas que são, nós vemos que o sucesso na vida de Moisés. Há muitas pessoas que talvez entregam trabalho e fracassam. E quando outro assume, deseja todo mal que seja pior do que ele. Não, eu vou entregar o departamento, vai ser pior do que ele, porque o meu era bom. Não, mas tem um exemplo aqui nesta manhã, aleluia. Abençoando o sucessor Josué. Abençoa, aleluia. Abençoa a vida do teu irmão. Abençoa a tua família, irmão. Aleluia. Deus atendeu a oração de Moisés. O melhor tipo de líder é aquele que é escolhido por Deus. Então não adianta falar bonito, não adianta se vestir bonito, não adianta ter um carro bonito, dinheiro no bolso, isso não adianta. Chamado por Deus. Há quantas pessoas que procuram forjar o ministério, procuram de várias formas ser um bom líder, mas falta o chamado. Então, aqui para finalizar totalmente, nesta última lição, vimos que Moisés teve que se submeter às mais diversas aprendizados antes de iniciar a libertação dos judeus. Em primeiro lugar, passou 40 anos na corte faraônica, e onde entrou em contato com a ciência do Egito. No seu entender, a cultura do Nilo era mais do que necessária para ajudar no desempenho de sua tarefa. Todavia, haveria ainda de assimilar outras lições, pois os obreiros do Senhor não podem orbitar apenas em torno de teorias. Há de ter também suas próprias experiências. Por esse motivo, levou a divina providência a Midian. Na companhia do seu sogro, aprendeu a apreciar as agruras da vida campesina e a rudeza da gente comum, porque o pessoal lá era escravo, né? Pessoas bem mais simples. Foram mais de 40 anos de aprendizado, e só então foi convocado por Jeová a realizar a grande obra de libertação dos hebreus. Então, como obreiros de Cristo, precisamos trilhar o mesmo caminho. Além das teorias que são necessárias, necessitamos ingressar de igual modo nas escolas das experiências e também das lágrimas. Então nós vemos que fazem parte da nossa vida. Vai fazer parte do livro. Não somente a teoria, mas as experiências e as lágrimas vão marcar o ministério. Vão marcar o chamado do crente. Então, nós temos essa chamada em nossa vida e a confirmação, certamente Deus colocará em cada um de nós. Então, diz o profeta Isaías que Cristo foi um homem de dores, e como seus discípulos não estamos imunes aos espinhos que julgam o ministério. Portanto, soframos com Cristo, para que com Ele também sejamos glorificados. Assim, deixemos um legado para as futuras gerações. Amém? Então, nós temos ali a nossa classe das crianças. Daqui, se Jesus não voltar daqui a uns anos, eles estarão aí. Então, seja um bom exemplo de vida. Seja um bom crente. Uma boa pessoa. Para que quando eles estiverem no nosso lugar, o teu nome seja citado pelo Deus. Amém? Então, como essa lição, eu quero convidar os irmãos a estar de pé. Alguém pode escolher o hino para nós cantarmos depois? Estaremos então louvando ao Senhor nesta manhã. Vamos orar a Deus nesta manhã. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por nós estarmos aqui na tua presença. Pela tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações a cada dia, e podermos sentir, Senhor, aquilo que o Senhor tem em cada um de
voz, obedeceu ao teu chamado, Senhor, a voz do teu Espírito Santo, que a tua palavra, Senhor, ó Deus, produza o efeito em nossas vidas, Senhor, que possamos ser abençoados por dia a cada dia. Dá-nos, Senhor, a tua bênção nesta manhã. Assim eu oro, Senhor, interceda em favor de cada um que aqui está nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos e se vai sentar. Relatório domingo 30 de março de 2014. Poderio do Senhor. Jesus volta para o céu. O nosso versículo bíblico está registrado em João capítulo 14, versículo 18. E diz assim: não vos vou deixá-los abandonados, mas voltarei. O nosso corinho. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Articulados 13 e 37. Verso central. Das meninas de Jesus. Certamente vocês sabem o segredo de Deus e que o Espírito Santo de Deus vive em vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Amém? Matriculado 5, presentes 3. Oferta R$2. Então vamos lá todos juntos para a classe a palavra do Senhor, Sara e Abraão. Título da nossa lição: O legado de Moisés. Textual. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Deuteronômio capítulo 24, versículo 7. Nosso livro 2, Natal. Amém? Palavra do Senhor para os jovens. Matriculados 13, 306. Na classe Sara, matriculados 18, 307. Na classe Abraão, matriculados 15 e presentes 13. Abraão hoje levou, né? Matriculados 15 e 313, amém? Nos professores
oferta R$ 67,70. Amém? Irmãos, estou com as revistas novas, né? Quem quiser deve ver comigo. E também tem alguns ali, algumas pendências antigas, tá? Me procurem ali para ver como que tá. Daí, se possível, acertar, ok? Deus abençoe a todos da igreja proclamatória. Amém? Amém. Esqueci da sala do Jesus do Rei, chegou agora? Vamos então, Jesus do Rei? E assim como o corpo é um, que tem muitos membros, todos os membros sendo muitos são só corpo. Assim é Cristo também. Amém. Matriculado 12, 304. Amém. Irmãos, paz do Senhor. Só o Preto, o Romário e o Rodelso estão na direção do evangelismo. E hoje à tarde foi marcado o evangelismo aqui na região da Vila. E a esposa dele, a Augusta, o Romário, estão na cozinha lá preparando um almoço para os irmãos que vão ficar. Então, todos vocês estão convidados para almoçarem aqui. E logo após o almoço, o Mário vai terminar o horário ali, vai ser feito o evangelismo aqui na região da igreja. Então, ele pediu para convidar todos vocês a participarem desse almoço ali e também participarem do evangelismo aí na parte da tarde. Então, esse é o convite que ele pediu a todos vocês. E nós gostaríamos que todos vocês participassem, até porque esse almoço já está sendo feito ali pela irmã Lúcia. E na sequência, daí ele vai terminar o horário certinho para que seja feito esse evangelismo. E ele pediu para avisar o pessoal que for participar desse evangelismo, daí fica com o almoço ali. Então, mas todos vocês estão convidados a participar desse evangelismo. Aí fica a critério de cada um que tem possibilidade, venha, nos ajude, porque esse evangelismo é feito aí praticamente uma vez por mês só. E vamos aproveitar essa oportunidade que está sendo feita hoje. Eu agradeço aí a todos vocês. Wilson, dirigir uma oração e resposta. Enquanto o irmão se forma ministrado, fiz algumas anotações ali, que julgo ser importante para algo hoje. A primeira delas é que Moisés é um tipo de Cristo, é uma tipologia do Antigo Testamento que aponta para o líder Jesus Cristo. O segundo é que o deserto não é tão ruim assim. Os grandes homens de Deus tiveram seus grandes encontros com Deus no deserto. A gente pensa em deserto, logo vem uma imagem bem negativa, né? De algo ruim. Mas às vezes o deserto não é tão ruim assim como a gente imagina. É no vale que a gente encontra
braços, né? A Bíblia não esconde nem os defeitos e nem as qualidades dos homens de Deus. Em Números capítulo 12 tem um podre de Moisés, que é o casamento com uma mulher estranha, uma cozinha. E aí que se levanta Miriam e Arão difamando Moisés. É claro que a situação é resolvida depois, mas a Bíblia não esconde nem qualidades e nem defeitos dos grandes homens de Deus. E o segundo é o assassinato. Moisés assassina um homem. Isso não podemos encobrir e a Bíblia também não encobre, né? Então, o que é interessante é que Deus não escolhe super-heróis para fazer a obra dele. Deus escolhe homens que têm falhas, que têm pecados, que têm problemas. Deus pega esses homens e coloca num lugar de glória. Moisés certamente foi um grande líder, digno de ser imitado. Na galeria dos homens da fé lá de Hebreus, ele é citado como um dos homens a serem imitados, né? Então a gente precisa aprender com esses grandes homens de Deus. Amém? Outra figura que eu anotei são as tendas. No deserto, a figura da tenda era muito forte. Arma-se a tenda, desmonta-se a tenda, vai embora. Isso traz a ideia de que a nossa morada, assim como a morada de Israel, não era uma morada fixa. E quando foi falado que Moisés viu a terra, mas não entrou nela, tem muitos comentaristas que dizem que ele não entrou na Israel terrena, mas o Senhor esperava na Israel celeste, na Jerusalém celeste, direto para os braços de Deus. Ele não entrou naquela terra física, mas ele foi direto para o trono de Deus, direto para a morada do Altíssimo, né? E as tendas traz essa ideia de que a nossa morada não é fixa, ela é permanente. Se alguém quer ficar por aqui, na sua própria residência, que fica. Mas eu tenho ciência que a minha morada não é. Cristo deixou isso claro. Nossa morada é outra, né? Ele foi nos preparar essa morada. Então isso traz a ideia de que a tenda traz a ideia de que a nossa morada não é. Amém? Pai, obrigado. Obrigado pelos exemplos de Moisés, e não só de Moisés, mas tantos outros personagens da Bíblia que nos ensinam a moldar o nosso caráter, a ter um relacionamento com o Senhor, de forma que isso possa produzir frutos para o teu reino. Moisés certamente foi esse homem, esse líder, que teve também suas fraquezas, seus deslizes, mas ele tinha uma gama de qualidade, digna de ser imitado nos dias de hoje. E que o Senhor possa, através desses homens da Bíblia, através da tua palavra, nos moldar conforme a tua vontade, para sermos aquilo que o Senhor deseja que a gente seja. Ajuda-nos nessa difícil tarefa de melhorar